adolescentes Ana Luísa, Alec, Ana Júlia, Michele e Luana, do 2AA, realizamos a pedido da professora Keila de Matemática um trabalho de trigonometria, com medição de ângulo por meio de um teodolito caseiro. A trigonometria é uma área da geometria plana euclidiana que analisa a relação existente entre os ângulos de um triângulo e o comprimento de seus lados. As razões trigonométricas principais são o seno, o cosseno e a tangente. É possível também encontrar o valor dessas razões trigonométricas por meio de representação no ciclo trigonométrico, que permite encontrar o valor de cada uma das razões em função do ângulo, o que torna possível também tratar razões trigonométricas como funções. Bom, agora eu vou dar continuidade aqui falando sobre a importância da trigonometria. A trigonometria, ela não se limita apenas em estudar os triângulos. Sua aplicação, ela se estende a outros campos da matemática também, como a análise, os outros campos da atividade humana, como a mecânica, a topologia, a engenharia civil e etc. Ela é utilizada para calcular distâncias inacessíveis, como, por exemplo, a distância, se a gente for parar para pensar, a distância da Terra até a Lua seria impossível saber se não fosse pela trigonometria, que a trigonometria ela deixa fácil entre aspas, descobrir qual é essa distância daqui até a Lua. Outro exemplo também é se você tem uma distância pequena, você pode ir lá e medir normalmente. Mas uma distância muito grande, como por exemplo daqui até a Lua, não tem como medir. Então, a gente usa a trigonometria e as equações trigonométricas também. E ela é interessante porque relaciona o lado com o ângulo. Então, ela possibilita a gente calcular distâncias que seriam inacessíveis se não fosse pela trigonometria. Bom, agora eu vou dar continuidade falando sobre o que é um teodolito. O teodolito, ele é um instrumento óptico de medida utilizado para realizar medidas de ângulos verticais e horizontais. Basicamente, é um telescópio com movimentos graduados na vertical e na horizontal, e montado sobre um tripé centrado, norteado e verticalizado. O teodolito permite medidas mais precisas entre as distâncias de um ponto a outro, da elevação e direção de determinado local. No entanto, seu custo hoje no mercado é alto e inacessível para alguns. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo proporcionar a criação de um teodolito artesanal para auxiliar no conhecimento da trigonometria em sala de aula. Esse equipamento é capaz de medir com precisão pequenas distâncias com um custo muito abaixo do valor de um teodolito profissional, tornando possível ampliar o estudo prático com este equipamento. E qual sua importância? O teodolito é um aparelho ou instrumento que permite medir ângulos, quer seja na horizontal ou na vertical. O seu uso é amplo no cotidiano, ele pode ser utilizado na construção civil, na engenharia, ou áreas afins que necessitam calcular distâncias e ou alturas. Através desse instrumento, fica simples a medição de alturas em locais de difícil acesso ou distâncias onde o relevo não é uniforme. Metodologia: materiais necessários para a confecção. Um transferidor de plástico, canudo, cola quente, parafuso, papelão, nível. Para a montagem, recorte o papelão e cole de uma forma que fique fixo, próximo à borda superior. Fixa com parafuso. Uma tampa com 2 furos no seu diâmetro e passe o canudo. Fixa o transferidor para que o canudo sirva de mira sobre o mesmo.
Utilização. O primeiro passo consiste em mirar o canudo no topo do que se quer uma medida horizontal, X. Anotar o ângulo medido. Fernanda instala um teodolito caseiro a uma altura de 1,50 metros do solo e observa o topo de um poste de luz sob um ângulo de 60 graus. Estando o teodolito e o poste em um mesmo terreno plano e distantes um do outro 6,8 metros, determine a altura do poste, aproximadamente, dando tangente 60 graus igual a raiz quadrada de 3. Indo para a resolução da questão, primeiramente temos os dados. Altura do chão, 1,5 metros. Distância, 6,8 metros. Tangente de 60 graus. Raiz quadrada de 3. Indo para os cálculos, tangente igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente é substituído por raiz quadrada de 3 sobre 1. Multiplicando o cruzado com o cateto oposto sobre 6,8. Cateto oposto vai para trás da igualdade. Raiz quadrada de 3 se multiplica com 6,8. Cateto oposto igual a 1,73 vezes 6,8. Cateto oposto igual a 11,77. Indo para o próximo cálculo, cateto oposto mais altura do chão, igual a altura, 11,77 mais 1,5, igual a aproximadamente 13,27 metros.